A inteligência artificial vai mesmo roubar nossos empregos? Principalmente dos jovens que estão prestes a entrar no mercado de trabalho? Ou isso seria apenas uma projeção futurística, digamos, descabida, até infundada? Ou pior, já é presente e a gente está se dando conta disso mais lentamente que a própria evolução da IA? Fato é que a velocidade com que a IA está correndo deixa mesmo muita gente preocupada. Isso em meio ao risco de que a inteligência artificial possa mesmo roubar postos de trabalho. Basicamente, robôs e códigos de programação trabalhariam no lugar dos humanos. Mas isso é de fato real e palpável? São atuais ou futuros programadores, jornalistas, médicos que se preocupam com uma possível substituição de suas funções pela inteligência artificial. Aqui na Alemanha, por exemplo, na cidade de Bremen, no norte do país, a IA ajuda a polícia a identificar roubos e confusões no transporte público. Fato é que é um tanto difícil, talvez até impossível, que a evolução da tecnologia seja simplesmente estancada. E a história, sempre ela, está repleta de exemplos assim, como os artesãos contra as máquinas durante a Revolução Industrial há 2 séculos. O que vai acontecer, ninguém sabe ao certo, mas podemos tentar prever e também analisar o que já está acontecendo. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição a gente conversa com Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que estuda e analisa mercado de trabalho, produtividade, desenvolvimento, crescimento econômico e capital humano. Olá, Fernando, obrigado por participar do DW Revista, e eu queria começar te perguntando como pode ser avaliado hoje o avanço da IA no mercado de trabalho brasileiro, e também se o Brasil está preparado ou demonstra estar preparado, para as mudanças implicadas pela inteligência artificial. Pergunta difícil, né? Então, mas vamos lá. O que a gente avaliou aqui no IB, para você ter uma ideia, aquele estudo que você está falando que a gente assinou, né? O que a gente calculou ali foi qual é a exposição que a gente observa hoje no mercado de trabalho doméstico. Ou seja, qual é o grau de exposição das ocupações brasileiras, porque qual é a dificuldade que a gente possui hoje em dia para calcular o impacto da inteligência artificial? É saber onde que ela pode substituir o trabalho ou não. Então, assim, tem uma metodologia da OIT que o que a gente faz, que o pessoal faz é o seguinte: eles tentam separar o meu trabalho e o seu nas diversas tarefas que a gente faz por dia. Olha, a gente tem que conversar com alguém, tem que procurar a pessoa para ser entrevistada, e aí você vai catalogando aquilo e você vê quais dessas atividades a IA já é capaz de performar. Tá? Obviamente, essa metodologia está velha já, porque ela é do ano passado, né? Na evolução que a IA está indo, ela faz cada vez mais tarefas que a gente fazia num ambiente muito curto. Então, o que a gente fez? A gente aplicou essa metodologia para os dados no Brasil. Ou seja, você tem a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a PNAD contínua, e ela tem uma tabela que classifica a ocupação brasileira conforme o código ISCO 08, que é utilizado por essa metodologia para ver as tarefas. Uma vez que você pega e vê as tarefas, você ranqueia as ocupações em risco de serem substituídas pela IA, baseada justamente numa tabela que eles fizeram de gradiente. Aí lá explica que tem, aí se ranqueia os riscos, que é não exposto até muito exposto. E quando a gente faz isso, esse grau de exposição, a gente consegue observar que na economia brasileira, cerca de 30% do mercado de trabalho está exposto a IA. E aí vem um detalhe que é super importante. Exposição não quer dizer risco de perder emprego. Ou seja, por quê? Porque a exposição ela pode ser complementar ou substituto. Vou te dar um exemplo. Nos últimos dias aqui eu estou tentando usar a IA a meu favor, porque se eu não usar ela a meu favor, daqui a pouco ela vai roubar meu emprego mesmo. Então, o que a gente faz? A gente tenta utilizar essas novas ferramentas para ganhar produtividade no trabalho. E aí tem um trabalho do FMI, que classificou já isso para o Brasil, e ele mostrou que no Brasil cerca de metade das ocupações expostas por IA
tem uma relação complementar e cerca de metade tem uma relação substituta com a IA. Então, a grosso modo, o que a gente teria é que cerca de 15% do mercado de trabalho estaria exposto. O jovem está mais exposto do que o trabalhador mais velho, justamente pelo tipo de ocupação que ele tem. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, enquanto a exposição média de uma pessoa acima de 60 anos é 25%, a de um jovem é 36%. Esse é o gráfico 5 do nosso trabalho, que ele pega exatamente aquela mesma metodologia. E por que isso acontece? Porque o tipo de ocupação que o jovem tem hoje em dia, aquelas tarefas dele, a probabilidade de elas serem desempenhadas pela IA são mais elevadas. Mas tem um aspecto interessante que é o seguinte: se o jovem ele tem alta escolaridade, a chance da exposição ser complementar é muito maior do que se ele tiver baixa escolaridade. Então, uma variável-chave na exposição do jovem para saber se a IA vai ser benéfica ou maléfica para ele é o seu grau de qualificação. Se você tem um jovem bem qualificado, a chance da IA o ajudar no mercado de trabalho é maior do que aquele jovem que tem um baixo nível de qualificação. De novo, reforçando, a metodologia foi feita com as tarefas que a IA desenvolvia no ano passado. A gente sabe que a evolução da inteligência artificial está indo num ritmo super acelerado, em que, obviamente, o que era complementar virou substituto em alguns casos. Só posso dar um exemplo: programador. Hoje em dia, você entra nessa inteligência artificial e ela te gera um programa do problema que você quer resolver. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um programa, eu demorei alguns dias programando. Hoje em dia, possivelmente, você descreve o problema para IA, ela te gera um código base em meia hora. E a partir daquele código, se você for bom e for avaliando, você vai conseguir antecipar ele para entregar o que você quer. O que mostra que o programador, que há um ano atrás, ele estava tendo um baita ganho de produtividade feliz porque estava usando IA para programar mais rápido, agora a IA, de fato, é um risco para ele. Por quê? Porque agora muitos programadores estão sendo substituídos somente por um. Essa é a dificuldade do mercado de trabalho agora. O artigo citado nessa primeira resposta e escrito pelo Fernando chama-se Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho e pode ser acessado no blog do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E a sigla OIT, também citada pelo Fernando, refere-se à Organização Internacional do Trabalho. Dito isso, voltando aqui, eu imagino que seja algo mundial, né, Fernando? Que outros países também estejam tendo dificuldades em se adaptar a esse contexto de IA diretamente inserida no mercado de trabalho. Então não dá para dizer, muito provavelmente, que é algo exclusivo do Brasil, não é? Cenário mundial, se não me engano, mês passado, 2 semanas atrás, a Dell demitiu 11 mil pessoas dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pagou algumas centenas de milhões de dólares de custo de demissão, né, do severance costs, e ela estava disposta a fazer isso porque ela acredita que o ganho de produtividade na adoção da IA vai ser maior. Então, dá uma olhada. Em geral, na Dell, esse pessoal é bem qualificado. Então, dependendo da sua área de atuação, a IA vai ser mais disruptiva para a sua ocupação ou menos. E, obviamente, isso é uma coisa que aconteceu a vida inteira. Eu sempre dou um exemplo bem cretino, né? Não existe mais padeiro e leiteiro pelas cidades. O cara que te entrega o pão, o jornal e o leite na porta da sua casa, essa profissão acabou. Está todo mundo desempregado? Não. Outras ocupações vão surgir. Então, a principal característica que a gente fala, quer dizer, e aí é uma política pública que deveria ser implementada, é você ampliar a qualificação dos trabalhadores. E o que é ampliar isso? É aumentar o letramento do cara em informática, que vai ser vital. E além de aumentar o letramento da pessoa em informática, tem uma outra coisa que é fundamental para a pessoa entrar, que é o que eu chamo do aprender a aprender. A principal arma que você deve dar num curso de qualificação profissional hoje não é ensinar a pessoa a usar a tecnologia A, é ensinar ela a aprender a usar qualquer tecnologia, entendeu? Então, na hora que você tem uma tecnologia disponível, ela vai evoluir. Se eu só aprender a usar ela, eu vou estar fora do mercado de trabalho num horizonte muito curto. O que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: olha, o que eu faço hoje em dia não tem nada a ver com o que eu me formei em 2001. Faz 25 anos que eu acabei mestrado, faz 20 anos que eu acabei meu doutorado, e se você for olhar o que eu faço hoje em dia, não tem nada a ver com aquilo. Eu fui evoluindo conforme a necessidade, as demandas do mercado de trabalho. Então, o ponto principal que a gente deve ter em todo esse processo de AI é você preparar o jovem para o aprender a aprender
sozinho. Então, assim, o futuro é o trabalhador camaleão. Sou eu que estou aqui com 50 anos apanhando da IA, vendo como ela consegue me ajudar nas tarefas que eu faço. Porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer, né? Então, tem uma frase de um desses gigantes aí dessas empresas de tecnologia que o cara falou, não, a IA não vai roubar seu emprego. Quem sabe usar a IA que vai roubar seu emprego. Provavelmente é isso. Como aconteceu na história toda. O que chama mais atenção na IA, assim, eu acho que é um dos motivos pelo qual você está fazendo essa matéria, é o fato de que quando a gente pega a inteligência artificial, a velocidade de adoção dela nunca foi tão grande como hoje em dia. Recentemente, a Unicamp e a USP, por exemplo, anunciaram a criação de graduações voltadas à inteligência artificial. Mas, de fato, existe essa demanda, Fernando, no mercado, ou essa pode ser considerada uma decisão um tanto, talvez, precipitada? Eu vou te falar o seguinte, eu não sei se precisava, mas supondo que o pessoal fez o trabalho deles direitinho, se existe uma demanda no mercado por esse tipo de formação, a oferta ali vai surgir, né? Ou seja, se você diagnostica... Esse é um ponto que a gente sempre enfatizou isso sobre o curso de formação profissional, formação vocacional, que tem muito aí na Alemanha, né? O que você tem que olhar? Primeiro você tem que olhar com o mercado. Não adianta eu ofertar o curso do que eu, Fernando, sei ensinar. Porque se o que eu estou ensinando ninguém quer contratar, o aluno vai fazer o curso para nada. Então, assim, a prova do pudim nisso está em comer, né? Assim, vamos ver se o pessoal sai de lá empregado, é porque estava faltando. Se o pessoal de lá sair de lá e não arrumar nada e for dirigir Uber, é que alguma coisa estava errada. Então, o que a gente tem observado, e assim, olhando o mundo, eu acho que esse tipo de treinamento, esse tipo de entrada, ele está aumentando. Mas pode dar, por exemplo, uma coisa que eu acho que está ficando obsoleta, se você me perguntasse 5 anos atrás, eu jamais falaria: programação. Qual é o motivo de você aprender uma linguagem nova hoje em dia se a inteligência artificial faz isso para você? O que você tem que aprender é a lógica de programação para quando ela programar para você, você poder checar se está correto e pedir as mudanças relevantes. Se ela vai fazer em R, em MATLAB, em Fortran, você não precisa aprender mais isso. Tem um maluco lá na IA que você aperta o botão, ele desenha o programa para você e se você tiver compreensão do que você está demandando, você vai saber o quão bom ou ruim é aquele programa. E no fundo, o que eu acho que a gente vai fazer nesse primeiro estágio é justamente isso, é entender como que a IA nos favorece, tá? E uma vez que a IA favorece o nosso conhecimento, a gente vai utilizar ela e vai ter que aprender a usar a ferramenta para pegar aquelas partes que nos interessam. Obviamente, isso é um desafio, como sempre foi, né? Vamos lembrar, quem nunca trabalhou com uma internet, o computador antigamente era máquina, o cara passou para o Excel. Você achar que alguém com 50, 55, 40 anos, aquela transição foi fácil, não foi. A transição para as minhas filhas, acho que vai ser muito fácil, porque várias vezes elas já nascem com um palme, um computador na mão, né? Então, todas aquelas inovações, elas já vão fazendo e vão adotando. Então, nesse sentido, o que a gente precisa, em termos de política pública, é disponibilizar essas ferramentas, ensinar a pessoa a usar o básico, para a partir daí ela poder aprender. Porque se ela for analfabeta digital de qualquer ordem, ela está fora desse novo mundo. Agora, se a gente deixar de falar da IA como algo futurístico e sim como algo do presente, de que forma a IA está afetando as pessoas em início de carreira no Brasil? Confesso a você que eu não fiz nenhuma pesquisa específica sobre isso para saber, mas eu suponho que nas entrevistas, né, e no processo de seleção, as empresas já estejam preocupadas com isso, né? Qual é o conhecimento, assim. Eu posso falar sobre os meus alunos, eu dou curso num programa de graduação em economia, todos eles usam inteligência artificial das diversas formas possíveis, tá? Existem laboratórios de informática, existem tratamento de dados, né, que são cada vez mais o problema. Eu acho que isso está entrando na demanda pelas empresas algum grau de conhecimento. De novo, eu não acho que estão pedindo nada muito específico, porque a verdade é que a gente não sabe o que exatamente vai ser necessário. Mas se você for um analfabeto digital, você está fora. Se você vai perguntar assim, ó, já viu inteligência artificial, se perguntar acho que o cara já deu um X no seu nome e vai bater papo mais 10 minutos só por obrigação. Porque, olha, aquele cara está em outro planeta, ele nunca utilizou inteligência artificial na vida, esse cara está fora do mundo moderno, né? Então, isso são demandas que vão aparecer e que gradualmente a gente vai ter que se adaptar. Agora, como é que vai ser essa adaptação no mercado de trabalho? A gente não sabe. Tem até previsões catastróficas, né? Que daqui a pouco nem eu nem você vamos estar aqui existindo. Aí não, é até difícil falar de um cenário como esse, mas a gente sabe que o mundo do trabalho está numa transição rápida, né? E se a gente não gastar tempo
aprendendo a usar essas novas tecnologias, a gente vai ter problema. Pensando agora na questão de uma hipotética onda de desemprego, por exemplo, o que a história nos mostra sobre isso? Até hoje não aconteceu, né, cara? Toda mudança tecnológica, ela veio, vamos lembrar do protesto dos artesãos contra a máquina na Revolução Industrial. Você quer uma tecnologia mais disruptiva que aquela do passado, não teve. E o artesão perdeu o emprego, a máquina entrou, os caras tentaram criar legislação contra, mas o ganho de produtividade, os benefícios são tão grandes que é difícil. A mesma coisa, assim, vamos pegar a frase do Elon Musk, que a gente não precisa mais se preocupar porque a inteligência artificial vai acabar com a escassez no mundo. Se isso for de fato verdade, e essa escassez toda servir a nós, a humanidade, de fato, o mundo vai ser muito diferente hoje em dia, mas a gente não sabe exatamente o grau de adoção, mas eu acho que é impossível, tá? Eu acho que sempre você adota a tecnologia com algum grau de discricionariedade para alguns usos que podem ser maléficos, né? Podem fazer mal para as pessoas, isso acontece, mas impedir uma adoção tecnológica eu acho muito difícil. Para encerrar, Fernando, eu queria saber o que seria possível indicar para os jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Eu acho que o jovem ele tem que buscar uma qualificação, mas isso não basta, ele tem que aprender a aprender. Se você me perguntar o que eu falo para minhas filhas, eu falo, olha, você tem que aprender uma profissão, mas esquece, não é só aquilo, você tem que aprender a aprender coisas novas. Coisas novas surgem o tempo inteiro, durante toda a história no mundo. Se você só aprender uma coisa, você vai estar fora do mercado de trabalho. Você tem que aprender a fazer algo, óbvio, se você não souber fazer nada, você não tem nenhum diferencial, mas você tem que, o tempo inteiro, estar se atualizando. E se a atualização estiver relacionada com IA, você tem que cair de cabeça na IA. Se for olhar, algumas profissões vão acabar. Pensa num médico que é especialista em olhar exame, esse cara está morto. Por quê? Porque a grande diferenciação entre esse cara que era muito bom e os outros era a memória que o cara tinha fotográfica de 500 imagens na cabeça, no detalhe. A IA tem 3 milhões. A IA vai dominar, vai fazer o diagnóstico antes desse profissional hoje em dia. Esse cara tem que mudar de área, ele vai ter que aprender a fazer alguma coisa nova. E isso acontece em todos os ramos, o programador, o economista, o jornalista. A gente está em constante mutação. Se a gente não mutar em um espaço muito curto de tempo, a gente está morto. E outras ocupações vão surgir, porque outras demandas da sociedade vão aparecer ao longo do tempo, como aconteceu até hoje. É só para lembrar, esse setor terciário de lazer que a gente tem hoje em dia, comer fora, é algo super recente na história, né? Não é algo tão antigo. Lembrando que o setor de gastronomia ou de restaurante, citado agora pelo Fernando, pelo menos em se tratando de um mundo mais moderno, é uma invenção do século XVIII na França. Embora já na Roma Antiga houvesse tabernas que serviam pessoas de fora. E continuando, eu queria só finalizar agora mesmo com o Fernando, perguntar quais podem ser ou quais serão as profissões do futuro. Se eu soubesse, eu já estava treinando para esses. E os que pagam bem. Assim, é muito difícil fazer esse tipo de análise. Qual é o emprego do futuro, né? Eu não consigo nem acertar qual ação na bolsa vai subir amanhã. Se soubesse, já tinha feito. Mas que vão acontecer mudanças, vão. Isso a gente não tem a menor dúvida. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Fernando de Holanda Barbosa Filho pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Produção, Jonas Santana. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.